Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do sumo pastor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Voltando aqui para a nossa devocional do dia, hoje temos um tema bastante interessante, que é bondade e severidade. O texto de Romanos 11, verso 22, foi escolhido para a nossa meditação. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa do Campo de Varginha, sul de Minas Gerais. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, diz Paulo. Paulo está escrevendo aos Romanos. O apóstolo está explicando a relação entre judeus e gentios no plano de Deus. Ele já havia dito aos leitores gentios que Deus havia rejeitado muitos de seus contemporâneos judeus por causa da incredulidade, marca bem essa palavra. Ao mesmo tempo em que havia levado muitos pagãos como eles à fé salvadora. Agora, Paulo os convida a considerar esses dois aspectos do caráter de Deus, que se manifestam nesta transação. Ele fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, ou seja, a seriedade de Deus, para com os que caíram, severidade para com os que permaneceram, a bondade. Os cristãos em Roma não deviam considerar apenas a bondade de Deus, nem apenas a severidade, mas tanto um quanto o outro em conjunto. Ambas são atributos de Deus, aspecto do seu caráter revelado. Ambas aparecem lado a lado na economia da graça e assim devem ser reconhecidas, se verdadeiramente queremos conhecer a Deus. Ou seja, nós não podemos querer conhecer a Deus só pelo lado que nos é conveniente, né? Nós já falamos muitas vezes sobre o amor de Deus, sobre a graça e a misericórdia de Deus, que todas as pessoas querem. Mas quando nós falamos da justiça, aí as pessoas começam a rejeitar. Paulo está ensinando aos crentes da igreja de Roma que Deus é amor, né? E o próprio Jesus está ensinando isso lá em São João 15, do verso 13 ao 17, que ninguém tem amor maior do que o de Deus. Mas Paulo também ensina que Deus, ele é muito sério e que ele tem um caráter justo e que Deus ama, mas que ele também rejeita. Ele ama os que amam ele, mas ele também rejeita aqueles que o rejeitam. E Deus, então, ele rejeitou os judeus que rejeitaram o seu filho Jesus. A Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas. Lá em João 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em uma cruz em nosso lugar. Porém, que ele concentra o seu amor, a sua bondade e misericórdia na vida daqueles que também o amam. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quando nós falamos que Deus é justo, é porque a Bíblia diz que ele é justo e que a própria Bíblia demonstra isso. Lá no Éden, por exemplo, aconteceu a justiça de Deus ali. Abrir aqui um parênteses só para te contar uma história rapidinho, ou seja, fazer uma ilustração bem rapidinho nessa questão de justiça. Nós, como pais, nós, seres humanos, nós temos uma forma de ser pai que muitas das vezes não é bom para os filhos. Deus é diferente. Um exemplo, o filho sai para as baladas na noite, de carro, e lá nas baladas ele bebe, ele faz coisas que Deus não agrada, às vezes usa droga, E no caminho de volta para casa ele bate o carro e destrói uma família inteira. Qual que é a ação do pai? E mais rápido possível contratar um advogado para tirar o filho da cadeia. E assim que o filho sai, ele dá outro carro, às vezes dá o próprio carro para o filho continuar sendo aquele filho rebelde. E ele acha que isso é um ato de amor. Deus não é assim. Quando nós pecamos, quando nós erramos, Deus, ele diz assim: olha, eu estou aqui do teu lado, estou aqui com você. E eu te perdoo pelo crime que você fez, pelo mal que você fez. Porém, você vai ter que arcar com as consequências.
né? E Deus ele prova isso lá no Éden. Havia um pacto entre Deus e o homem, que enquanto a fidelidade do homem durasse, isso era sinônimo das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porém, se o homem desviasse do propósito de Deus, Deus agiria diferente. Ele agiria com justiça, e assim foi. O dia que o homem pecou, ele foi expulso do jardim e teve como consequência do seu pecado a morte. Mas esse mesmo Deus se levanta com justiça novamente. Ele vem ao encontro do homem e envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e desta forma condenar o pecado que o homem praticou lá no Éden. E consequentemente foi julgado o príncipe deste mundo. Então, meus queridos irmãos, devemos querer conhecer a Deus, mas não só o lado que nos convém. Devemos conhecer Deus como Ele é na sua totalidade. Então, conheçamos a bondade e a severidade de Deus. Deus é justo, mas também é compassivo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor e também pela tua justiça. Te agradecemos pela saúde, pela vida que nos tem dado e pela graça que é dispensada sobre nós todos os dias da salvação. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil. Oro para que o Senhor também cura nesse momento aqueles que estão enfermos, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia e poder e que sejam curados para a glória do teu nome. Amém, Jesus.